Vamos lá, então. Vamos começar aqui nas pilhas, tá? Eletroquímica. Vamos começar nesse processo aqui que é tão importante para vocês, para a prova da Unifenas. Vamos começar aqui nas que nós chamamos de células galvânicas ou pilhas. Vou colocar aqui, ó, células galvânicas ou pilhas. Então, se eu tivesse que apontar em grau de importância para vocês, uma das matérias mais importantes para a gente vai ser essa parte aqui das pilhas, tá? Ou de células, que nós chamamos de células galvânicas, que é a mesma coisa. Então, só sintonizar aqui para mim, aqui, para eu enxergar melhor. Então, vamos lá. Olha só, o que nós entendemos aqui por células galvânicas ou pilhas? Por meio, vamos colocar assim, ó, por meio. Deixa eu permitir a entrada aqui. Vou colocar assim, ó, por meio da reação, tá? Reação espontânea. A gente chama de reação espontânea de oxirredução. Vou fazer aqui uma base de texto, uma base, tá? Teórica primeiro, antes da gente entrar nas explicações acerca da pilha. Então, ocorre em uma pilha, por meio da reação espontânea de oxirredução, tá? Ocorre em uma pilha, vamos colocar assim, em uma pilha. Nós vamos chamar aqui, ó, também conhecida como, vamos colocar os nomes também, conhecida como célula, chamar de célula voltaica, que hoje é um nome também que você pode se deparar, tá? Ou galvânica. Então, você tem aí, ó. Então, por meio da reação espontânea de oxirredução, que ocorre, né, em uma pilha, célula voltaica ou célula galvânica, a transformação de energia química, vamos colocar assim, a transformação de energia química, tá? Em energia elétrica. Você vai ter essa transformação, tá, de energia química em energia elétrica acontecendo da seguinte forma. Tem mais um para entrar. Acontecendo, sumiu. Será que entrou aqui? Não entrou não, né? O Jorge. Então tá aí, ó. Acontecendo da seguinte forma. Vamos ver como é que acontece, tá? Essa conversão da pilha aqui, ó. Então, olha só, enquanto a semi-reação, vamos chamar assim, enquanto a semi-reação de oxirredução ocorre, tá?
no ânodo, vou colocar os nomes bonitinhos, né? Que nesse caso da pilha ele representa o eletrodo negativo, tá? Já no cátodo, o que vai acontecer? Que é o eletrodo positivo. Você vai ter aqui o eletrodo positivo, né? Ocorre a semi-reação de redução. Tá? Então, aqui você tem a reação de oxirredução ocorrendo, tá? No ânodo, tá? No caso aqui, a reação de oxirredução aqui se refere à oxidação. Então, olha só, a semi-reação de oxidação ocorre no anodo, tá? E no cátodo ocorre a reação de redução. Então, como é que funciona? Bom, Zé, vamos colocar um pouco teórico aqui, né? Como uma das semi-reações citadas, vamos colocar assim, como ou cada uma das semi-reações citadas ocorre em um recipiente. Esse recipiente aqui, tá? É um recipiente diferente dentro do qual você tem aqui o que nós chamamos de eletrodo, tá? Um recipiente diferente. A gente vai colocar o nome dele aqui como eletrodo. Claro que é um becker com condutor, etc. Tal. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no desenho, tá? Então, cada eletrodo, vamos colocar assim, ó, cada eletrodo, essa questão na Unifenos, ela envolve parte teórica. Então, olha só, é composto por uma lâmina metálica, vou colocar assim, tá? É composto por uma lâmina metálica mergulhada em uma solução dos seus respectivos íons, tá? Em uma solução dos seus respectivos íons. Então, você vai ter aqui os íons em função dos eletrodos. Vamos colocar assim, estando as lâminas interligadas externamente, as lâminas interligadas externamente, tá? Por um fio metálico condutor. Metálico condutor. E esse fio metálico condutor, ele permite a corrente de eletricidade, né? Que permitirá, então, o fluxo, vamos dizer assim, que permitirá o fluxo de elétrons, e esse fluxo de elétrons está relacionado aqui com a corrente elétrica, certo? Então, vamos colocar assim, ó, os dois eletrodos, ou semicélulas, tá? O que vai acontecer com eles? Estão conectados, vamos chamar assim, tá? Estão conectados por um tubo de vidro em forma de U. Tubo de vidro em forma de U. Denominado, como você já sabe, a gente falou muito sobre isso no semestre passado, tá? Denominado ponte
salina, que contém no seu interior, o que vai ter dentro dessa ponte? Vai conter em seu interior uma solução de cloreto de potássio, normalmente um sal, tá? Aí no caso aqui, vamos falar do cloreto, uma solução de KCl, vocês já tinham que ter guardado, eu creio que todos já sabem, mas tudo bem, cloreto de potássio, vamos colocar o nome aqui, se não esquecer, solução de cloreto de potássio, que é o KCl, tá? A função para que serve? É a ponte salina. Vamos colocar assim, ó, a função da ponte salina é permitir o quê? O fluxo de ânions para o ânodo. Vou escrever certo aqui, eu vou continuar falando ânodo, que eu acho mais bonitinho, tá? O fluxo de ânion para o ânodo e de cátions para o cátodo. Então, de ânions para o ânodo e cátions para o cátodo. Lembrando que, bom, deixa mais para a gente já falar de eletrólise também, só que aí você tem uma condição invertida, porque na pilha esse processo é espontâneo, na eletrólise o processo ele é forçado através de um gerador, beleza? Então vamos lá. A ponte salina, a função da ponte salina é permitir o fluxo de ânions para o ânodo e de cátions para o cátodo, mantendo assim que nós chamamos de neutralidade das soluções, tá? A neutralidade das soluções. Beleza, Zé? Então, essa primeira arrancada aí é uma arrancadinha bem simplesinha, né? Sim, para a gente falar de quem? Para a gente falar daquela pilha que a gente passou para vocês no semestre passado, vocês lembram bem aí, que é a pilha de Daniel. Lembra da pilha de Daniel? Então vamos colocar aqui, vou mudar de cor, para ficando mais fácil a visualização de vocês aí. Vamos colocar aqui, ó, a pilha de Daniel. Ah, Zé, deixa eu lembrar como é que funciona, tá? Essa pilha. Então vamos lá. Esse cara aqui, ó, ele inventou a pilha e posteriormente recebeu o seu nome, tá? Então como é que é essa pilha, Zé? Então essa pilha, vamos colocar assim, ó, é composta, tem que entender falou para vocês assim, ó, vai cair uma questão de eletroquímica, beleza? Falou para você que vai cair uma questão de eletroquímica, você tem que saber tudo e mais um pouco, inicialmente, o básico da eletroquímica, que se refere à pilha de Daniel, tá? Então, essa pilha, ela é composta por uma lâmina de cobre, vamos chamar assim, tá? Composta por já vou mostrar para vocês, por uma lâmina de cobre. Vamos lá, para a gente não ir esquecendo das nossas formulazinhas, tá? Mergulhada em um recipiente. Eu já falei para vocês que esse recipiente, ele representa o eletrodo. Então, mergulhado em um recipiente, o eletrodo, que contém o que, Zé? Contém um sal, que é o sulfato de cobre, tá? Então, contém aqui, ó, que contém, vamos colocar aqui, peraí. Vou dar uma espalhada aqui, né? CuSO4. Vou fazer bonitinho aqui.
CuSO4, fazer de forma decente, tá? Que é o sulfato de cobre. Sulfato de cobre, nesse caso aqui, 2, né? E o cobre ele tem valência 1 e tem valência 2, tá? E a outra vai apresentar aqui, ó, o sulfato de zinco. Então, contém sulfato de cobre e na outra, sulfato de zinco. Então, ZnSO4. ZnSO4. A outra apresentando, então, sulfato de zinco. O que está acontecendo, Zé? Peraí. Deixa eu conseguir aqui fazer um detalhezinho aqui, para não ficar feio. A outra contendo o sulfato de zinco, afundada em um recipiente, afundada em recipiente, que é o outro eletrodo, não, peraí, deixa eu só ler isso aqui que eu escrevi. Essa pilha é composta por uma lâmina de cobre mergulhada em um recipiente contendo sulfato de cobre e outra lâmina de zinco. Peraí, errado, pulei. Pensando em outra, e outra lâmina, pensando na frente, lâmina de zinco, isso, afundada em um recipiente, um eletrodo, contendo, agora sim, ZnSO4, contendo sulfato de zinco. Chama aqui de sulfato de zinco. Tá? Então, uma contendo sulfato de cobre e a outra contendo, então, o quê? O sulfato de zinco. Beleza. Aí, o que vai acontecer? Então, as duas lâminas metálicas estão interligadas, tá? Externamente por um fio metálico condutor. Então, as duas lâminas metálicas estão ligadas externamente por um fio metálico condutor, capaz de corrigir, tá? Ou capaz de conduzir corrente elétrica. E os eletrodos, tá? Nós temos aqui eletrodos ou semicélulas, eles estão ligados, tá? Por uma ponte salina, estão ligados, os eletrodos estão ligados por uma ponte salina, por uma ponte salina contendo cloreto de potássio, contendo cloreto de potássio. Então, o que acontece? A reação, ela sempre que ocorre, né? A reação que ocorre no interior da pilha é dada pela seguinte equação. A reação que ocorre dentro da pilha é dada pela seguinte equação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver a equação, tá? Ver se eu consigo copiar essa equação aqui da internet, mas acho que não vai ter problema, não. Espero, pelo menos. Espera aí. Vamos tentar aqui. Porque fica bom que você fica com o material. Espera aí.
vai dar certo. 20 aqui. Aqui, vai. Então, olha só, você vai ter uma reação reversível. Deixa eu ver se vai ficar bom aqui. Vamos ver se copia. Copiou. Então, ó, aí você vai ter uma reação que é reversível. Você está vendo aqui o princípio da reversibilidade da equação através das setinhas. Então, acontece nos dois sentidos, né? O sulfato de cobre reagindo com o zinco, tá? E liberando aqui, ó, o cobre que vai reagir com o sulfato de zinco. Então, lembrando aqui que eu vou falar daqui a pouco eu falo pela tabela de potencial padrão, tá? Quem que está sendo reduzido aqui, quem que está sendo oxidado, né? Então, a gente vai observar aqui, ó, o zinco, se ele é sólido, o NOx dele aqui, ó, é 0, tá? Se o zinco aqui, ó, ele está junto com o sulfato, o NOx dele aqui é mais 2, porque o sulfato é menos 2, então ele está partindo de 0 a mais 2. Então o zinco, ele está sofrendo o que, Zé? O zinco, ele está aumentando o NOx, então ele sofre oxidação, tá? E o cobre aqui, ó, ele é mais 2, tá? Ele está passando para cobre 0. Então, o cobre está sofrendo redução. E essa redução é por causa da tabela de potencial padrão, que daqui a pouco a gente vai mencionar essa tabela aí para a gente estabelecer essa conexão, tá? Só para, antes de a gente mencionar, falar sobre isso, olha só, o que a gente vai observar aqui então? Com o passar da reação, ó, com o passar da reação, vamos chamar assim, a solução, tá? De sulfato de cobre, mais fácil escrever do que ficar fazendo a formulazinha química aqui, tá? Perde a coloração. Mas ela vai perder a coloração? Sim. E a lâmina, tá, de zinco é corroída, vai sofrer corrosão. A lâmina de zinco é corroída ou oxidada. Corroída ou oxidada, ao passo que a de cobre ganha massa. Tá? Mas deixa eu dar uma olhadinha, então. Vamos dar uma olhadinha? O que está acontecendo? Falou tanta coisa já que eu estou ficando meio doidão. Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para você ver. Acho que vai dar certo. Espera aí. Vamos lá. Isso. Deu certo. Então, olha o que está acontecendo aqui, ó. Quando eu analiso os dois aqui, ó. Olha só. Aqui você tem, então, a ponte salina. Está estabelecendo a comunicação entre os dois eletrodos, tá? Aqui eu tenho, então, o eletrodo que está sofrendo oxidação. E aqui eu tenho o eletrodo que está sofrendo redução. Então, o que vai acontecer? Olha, durante o processo de oxidação do zinco, sua lâmina vai sendo corroída e a solução vai perdendo a coloração, tá? Você vai ver que a solução de sulfato de cobre, ela vai perdendo aqui, ó,
a coloração à medida que o zinco vai sofrendo corrosão. Então, aqui você tem um processo espontâneo, e aqui você vai ter a redução do cobre, tá? Porque na tabela de potencial padrão, o cobre está acima do zinco. Então, esse cobre metálico aqui reduz e o zinco, ele oxida. Se o zinco oxida, ele vai liberar zinco mais para a solução, tá? E um detalhe, se aqui ele está reduzindo, o que está acontecendo? Por que a gente colocou lá em cima? A gente colocou que ele está ganhando massa. Porque quando ele reduz, o que vai acontecer aqui, ó? Ele reduz esses cobres mais 2 que já estão presentes na solução para cobre zero. Esse cobre zero, que é produto da redução, ele começa a ser então incorporado, tá, na base do eletrodo. Aí você vai observando aqui, ó, que esse eletrodo aqui ele vai ganhando massa, tá vendo? Ele vai produzindo aqui cobre, tá? Que é o cobre que nós chamamos de cobre metálico. Então, a partir do cobre iônico, você vai ter a produção do cobre metálico. Então, note você que o zinco, tá? Onde ocorre a oxidação na pilha de Daniel, ele é o polo negativo, ou seja, ele representa aqui o anodo, tá? Onde ocorre a oxidação. Enquanto que o cobre, tá? Ele representa o cátodo, portanto, ele é o cátodo, ele é o polo positivo, onde ocorre a redução. Outra coisa interessante, que aqui, ó, do anodo para o cátodo, então, ó, o anodo ele vai doar elétrons que serão atraídos pelo polo positivo, que é o cátodo. Lembrando que os elétrons são partículas negativas e serão, então, o movimento ordenado desses elétrons a partir dessa pilha de Daniels promove, então, tá, a formação de uma corrente elétrica. Aí, ó. Ah, Zé, então eu tenho uma corrente elétrica. Aí, se você tiver com essa lâmpada aqui, tá, a princípio essa lâmpada ela está apagada e à medida que as reações vão acontecendo, você vai notar que a partir dessas soluções, tá, você vai ter então a liberação de elétrons para formar uma corrente elétrica que permita então, através desse fio condutor metálico, que permita então que ocorra o acendimento dessa lâmpada. Então, os elétrons, no caso da pilha, que ele não está sendo forçado por um gerador, ele sempre vai desencadear esse movimento, tá? Que vai do anodo para o cátodo. Então, ele vai do local da oxidação para o local da redução. Então, aqui nós temos um procedimento que nós chamamos de procedimento espontâneo, tá? Então, você tem aqui um procedimento espontâneo. Zé, dá para a gente representar aqui as equações que ocorrem, tá? Nessa pilha? Dá para a gente representar aqui o que está acontecendo com essa pilha, para a gente conseguir enxergar de uma forma mais coesa? Dá sim. Vamos colocar assim, ó. Colocar representação. Olha só, de uma pilha. Para a gente entender aqui dessas equações que estão acontecendo, porque na verdade aqui, o básico que nós estamos lidando aqui é com a eletroquímica, né? Então nós estamos lidando com equações de oxirredução, tá? Então vamos colocar assim, na pilha de Daniels, tá? Tem-se a seguinte reação, vamos colocar assim, ó. Tá bem bonitinho. Tem-se a seguinte reação. Deixa eu ver se eu consigo, porque não vai dar para... Espera aí. Eu acho que dá para eu... Dá, acho que vai dar sim.
Deixa eu colocar a reação aqui. Vou colocar um esqueminha que dê para você enxergar. Deixa eu ver como que eu... Acho que... Peraí. Aguenta aí que... Embora vocês acabem vendo o produto, mas é cheio de detalhe aqui por trás. A gente conseguir levar para vocês aí o produto na tela do quadro do Word de vocês aí. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Acho que esse esqueminha aqui fica fundamental para você entender o que eu estou falando também, como complemento. Vai, cola logo, vamos ver. Colou. Beleza. Olha só. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Aquilo que eu tinha falado anteriormente com vocês, tá? Aqui eu tenho sulfato de cobre, tenho o zinco da lâmina, sulfato de cobre da solução, e do outro lado eu tenho o sulfato de zinco, tá? E tem a lâmina de cobre. Então, só para a gente enxergar aqui, ó, exatamente o que nós temos aqui em cima, né? Aí você tem o desenho aí, ó, dá para você ver tudo isso que nós estamos falando, ó, zinco, cobre, solução, sulfato de zinco, solução, sulfato de cobre. E ali eu tenho uma ponte salina para estabelecer a conexão. Então, olha só o que está acontecendo. O cobre, naquilo que eu falei para vocês, ó, ele está passando de +2 para 0. Nossa, Zé, então ele está sofrendo aqui. O que ele está sofrendo, Zé? Ele está sofrendo redução. Ah, então ele está sofrendo redução. Isso, então toda vez que ele sofre redução, na verdade ele ganha elétrons. Não esqueçam disso, tá? Durante a redução, ele está ganhando elétrons. Ele recebe elétrons durante a redução. E diminui o NOx. O Zé, porque o elétron é negativo e o NOx é carga positiva, o número do NOx é positivo, né, Zé? Pode ser positivo e pode ser negativo, mas nesse caso aqui, ó, ele está passando de +2 para 0. Aqui o NOx é positivo, tá? Olha só esse aqui, ó, que eu tenho o zinco sólido, esse zinco é 0, ele está partindo para o zinco +2. Então, nessa mesma equação, está acontecendo o quê? Está acontecendo oxidação do zinco. Por quê? Ele está aumentando o NOx. Se ele está aumentando o NOx, ele está perdendo ou doando elétrons. Tá? Então, para início de conversa, para a gente entender esse pressuposto de Daniel, é fundamental que você entenda, tá, essa equação, para começo da conversa. Para a gente ver depois como é que funciona essa ponte salina, etc. Tal. Então, vamos fazer essas anotações aqui. Então, analisando a equação, vamos colocar assim, analisando a equação, o que nós estamos observando aqui? Ó? Conclui-se, tá, que o íon cobre, que o cátion, o íon positivo, né? Cu, peraí que aqui vai dar um trabalhinho aqui agora. Cu, deixa eu lembrar o comando aqui, deu certo. Que o íon cobre, Cu mais 2, deu certo. Olha só, recebe elétrons, olha, recebe elétrons do zinco, esse zinco aqui, como ele é o zinco metálico, a gente vai colocar aqui, ó, zinco 0, tá? Ele é o zinco metálico, então o zinco 0 é o zinco sólido. Contudo, vamos colocar aqui, ó, o zinco cátion Zn mais 2, Zn mais 2, peraí, Zn mais 2, o que acontece com ele? Não recebe elétrons, ó, não, azul, negrito,
Vamos colocar assim, não recebe elétrons. Zero, não recebe elétrons de quem? Do cobre, zero. Do cobre, é o cobre sólido aí, né? Do cobre, zero, que é o sólido, tá? Vamos colocar assim, ó. Em outras palavras, a gente pode falar aqui, tá? O íon cobre mais 2 possui maior capacidade de atrair elétrons do que o íon, tá? Ou cátion, tanto faz, zinco. N mais 2. Já por outro lado, tá? O zinco metal, que é o zinco zero, tá? O zinco sólido, entenda aí como metal. O zinco sólido, metal, por sua vez, o que está acontecendo com ele? Possui maior capacidade de doar elétrons do que o cobre zero. Cobre metálico, tá? Que é o cobre metal. Então, nós podemos aqui representar, ó, então, essa pilha pode ser representada da seguinte forma. Vamos dar uma olhadinha aqui, como que nós podemos representar essa pilha. Deixa eu ver se eu consigo também, mas acho que vou conseguir. Printando, a gente vai conseguindo. Aí, ó. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Ó, resumindo, aqui você tem a representação da ponte salina no meio, tá? Então, ó, você tem o metal que sofre oxidação, tá? E o íon metálico formado, que é o zinco mais 2, em meio aquoso. Aqui você tem o metal que sofre redução, tá? O metal formado aqui, o cobre, e o íon, tá? Metálico dele, que sofre redução, e aqui você tem, na verdade, o produto da redução. Então, ó, no lado esquerdo, de acordo com esse direcionamento que a gente deu, o zinco para cá e o cobre para lá, para a direita, você tem o anodo, o polo negativo, e nesse polo negativo você vai ter o processo de oxidação. No lado direito, você tem o catodo, o polo positivo, e nesse polo positivo da pilha, você vai ter a ocorrência, então, daquilo que nós chamamos de redução, tá? Só para separar. Ah, mas e como é que isso funciona a partir daquilo que nós chamamos de tabela de potencial padrão, Zé? Como é que nós vamos entender essa tabela de potencial padrão?
Dá para a gente entender isso? Dá. A gente vai ver essa tabela aqui, ó, de potencial padrão. Como é que ela funciona, essa tabela, tá? Vamos entender como é que ela funciona para depois dessa tabela aqui, ó. Aí você tem a ponte salina, para a gente chegar então nesse conceito de tabela de potencial padrão. Vamos lá. Para depois a gente entender por que alguns são mais eletronegativos do que o outro. Vamos mudar de cor aqui, vamos colocar assim, ó, potencial padrão de redução. A gente vai chamar isso aqui como, hein? Vamos chamar assim, ó, como a gente viu no semestre passado, para facilitar a vida de vocês. Vou ter aqui, ó, o E0 ou, vamos chamar aqui, ó, o E0, isso que não vai dar, 0, vamos pôr no pezinho dele aqui também, redução, vai ficar bonitinho. O Zé, o que é isso, hein? Falou pra gente semestre passado, etc e tal, essa questão de potencial padrão. Para que serve isso? Então, a capacidade que você tem de um determinado metal, dele poder, então, ser reduzido ou ser oxidado, tá? Quem que é mais forte, quem que prevalece nesse quesito. Então, vamos falar assim, ó, que o potencial padrão, tá? De redução, vamos dar uma definição, que sempre é bom que você estiver estudando, você tem uma forma que você lê mais, tá? Sobre isso. Informa, vamos colocar assim, qual espécie química tem maior tendência, vamos chamar assim, tem maior tendência de ser reduzida e, portanto, se ela é reduzida, ela tem maior tendência de receber elétrons, tá? Não esqueça desse detalhe. E, portanto, nesse caso, receber elétrons. Tá? E veja só, se uma substância apresentar, vou colocar assim, se uma substância apresentar um potencial de redução positivo, isso significa falar assim, ó, que ela ganhou elétrons, tá? Então, ou seja, isso aqui é fundamental para você não esquecer. Então, essa substância apresenta, tá? Facilidade para reduzir dificuldade para oxidar. Nossa, Zé. Então, não posso esquecer disso? Não pode, tá? Quando ela ganha, ela está reduzindo, tá? Se ela está reduzindo, ela tem dificuldade de sofrer oxidação. E
Em contrapartida, caso a substância chamar assim, caso a substância apresente um potencial de redução negativo, negativo, o que significa? Significa que ela o quê? Que ela perdeu elétrons, tá? Vamos colocar assim, ó. Isso significa que ela perdeu elétrons. Ah, Zé, então, se ela perdeu elétrons, o que acontece? E, portanto, o que vai acontecer com ela? Ela é mais suscetível, então, o quê? A oxidação, tá? Mais susceptível à oxidação. Então fica fácil, Zé. O que está acontecendo? Cobre, ele está ganhando elétrons, tá? Então o potencial padrão dele fica positivando. Já o zinco, ele está perdendo elétrons. Então o potencial padrão dele fica negativado, tá? Basicamente é isso? Sim, basicamente é isso. Quando você olhar para a tabela de oxirredução, você vai ver exatamente isso, tá? Então a gente vai estar no conceitozinho aqui da tabela para vocês, para você não esquecer que quando você compara, tá? A tabela de diferentes materiais aí sofrendo esse processo. Vamos colocar assim, ó, de cor. Vai ficar cansativo para vocês que estão vendo também. Então, ó, a fim de que os potenciais padrão, tá? Ou a fim de que os potenciais, vamos colocar assim, sejam comparados, a fim de que os potenciais sejam comparados, coloquei fim aqui 2 vezes, tá? Então, a fim de que os potenciais sejam comparados, aqui também apareceu um azulzinho, entre espécies distintas, tá? Olha só, ficou estabelecido como um parâmetro, ou foi, vamos chamar assim, definido. Tá vendo que eu estou colocando tudo aqui paulatinamente, tá? Escrevendo para você ler e para você estudar em casa. Então, foi definido um passo a passo mesmo da eletroquímica, tá? Foi definido um parâmetro conhecido, a gente chama como estado padrão. Então eu tenho aí um parâmetro que é o estado padrão. Sim. Então, ó, vale ressaltar que o potencial padrão de redução, para você não esquecer, tá? O potencial padrão de redução de uma espécie química depende de sua concentração na solução. Não esqueçam disso, tá? Depende de quanto dele você tem na solução em que se encontra. Bem como também outra coisa que envolve aí a termoquímica, tá? Bem como a temperatura dessa mistura.
bem como a temperatura. Aí envolve todo o processo dessa mistura, tá? Então, vamos pegar uma situação aqui convencional. Então, numa situação convencional, para a gente ter como exemplo, deixa eu ver aqui, acho que não vai ter problema não, acho que eu vou conseguir pegar aqui, peraí. Estado padrão, vamos pegar aqui o estado padrão com uma TM pela CNPq, peraí, CNPq, estado padrão de oxirredução, acho que eu vou conseguir pegar aqui. Para aí, ó. Deixa eu ver se vai. Aí, beleza. Olha só o que nós chamamos aqui de estado padrão. Então, aqui eu tenho uma concentração de cátion, que a gente chama de concentração catiônica em solução, tá? De 1 mol por litro. A temperatura da solução é de 25 graus Celsius. E a pressão aqui, ó, é de 1 atm, tá? Ou 10 a quinta Pascal. Então, o que significa isso? Como é que nós vamos definir isso aqui? Como é que esses potenciais eles podem ser medidos? Então, vamos colocar assim, ó, os potenciais, tá, de redução não podem ser medidos. Não podem ser medidos. Mas e aí, Zé? Como que os potenciais de redução não podem ser medidos? Tá? O que aconteceu com a evolução dos estudos da eletroquímica? Como é que é feito, então? Então, vamos colocar assim, ó, com a evolução dos estudos eletroquímicos, o que aconteceu? Então, surgiu, então, a necessidade de comparar e relacionar esses potenciais, tá? Então, surgiu a necessidade de comparar, tá, e relacionar esses potenciais de acordo com a solução que você está trabalhando, tá? Então, olha só, para tanto, como que eles resolveram esse impasse? Eles resolveram esse impasse de uma forma bem inteligente. Foi estabelecido um potencial padrão arbitrário, tá? Se não dá para medir, vamos estabelecer, então, um potencial padrão arbitrário. Então, foi estabelecido um potencial padrão arbitrário, tá? Que servia de referência. Ah, Zé, mas e aí? Tá? Então, qual foi esse potencial padrão arbitrário? Química é cheia dessas coisas, né? Para estabelecer a massa, pegar o carbono, né, um 12avos da molécula de carbono, ou do átomo de carbono, aí estabelece, então, que um 12avos do átomo de carbono se forma a massa atômica dos demais, um 12avos refere-se ao valor de U, tá? Então, aqui, ó, foi estabelecido um potencial padrão arbitrário que servia de referência. Qual que vai ser esse potencial? É o potencial, tá? Que a gente chama potencial padrão de redução do próton H+, tá? Vamos colocar aqui, ó. H+,
esse H mais aqui, ó, em meio aquoso, tá? Asa, então, ele é a base aí para a gente estabelecer. Sim, ele é a base para a gente estabelecer aqui o potencial padrão, tá? Ao qual foi atribuído, então, o valor de 0 volts, tá? Ao qual foi atribuído o valor de 0,00, tá? Volts. O que significa isso, Zé? O que significa isso? Então, o mesmo valor se aplica ao potencial padrão de oxidação, nesse caso, tá? Então, aqui, ó, o mesmo valor se aplica ao potencial padrão de oxidação. Aí tem aquela questão lá de inversão do sinal, quando alguns você acha mais fácil, você pode estabelecer, então, a inversão do sinal? Também. Você pode inverter o sinal, tá? Então, vamos colocar assim, ó. Esse potencial, tá, foi estabelecido nas condições padrão que foram vistas. Aí você lembra aquela tabelinha que a gente fez em cima lá, que foram vistas na tabela anterior, tá? Temperatura de 25 graus, trabalhando na qualidade da água, etc, 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 tá? Então você vai ter aqui, ó, em laboratório, o que vai acontecer? O dispositivo relativo ao hidrogênio o que acontece com ele? Permite a semi-reação, tá? De redução do H+. Vamos colocar aqui. Do H+, para o estabelecimento de seu potencial de redução. De redução, tá? Aí, ó, como também, a partir dele, determina potenciais de redução de outras espécies químicas. Tá? Só para você ter uma breve noção de como que isso foi obtido, só para a gente estabelecer aqui um exemplo, para você entender. Vamos lá. Pentezinho, pente. Recortado, internet.
Então, porque a gente fala muito em tabela de potencial padrão, então qual foi o composto que, já que não dá para medir diretamente, qual foi o composto que tiraram como base, né? Parece que é aquela questão também da eletronegatividade do flúor, né? Aí estabelece, sabe-se que o flúor é o mais eletronegativo, estabelece o valor de 4 para o flúor. Aí. Tá? Então, isso aqui foi a forma que eles utilizaram, para a partir do hidrogênio protônico, eles liberarem aqui o gás hidrogênio, usando aqui um fio de platina, um condutor, aquelas mesmas condições da tabelinha lá, 25 graus Celsius, pressão de atmosfera igual a 1 atm, tá? Uma plaquinha aqui, ó, que é uma placa de metálica de platina. Aí você tem, então, dentro dessa situação, tá? Dentro dessa condição que nós estabelecemos aqui, o que nós vamos ter aqui? Ó, 2H+, na presença de 2 elétrons, produzindo, então, gás hidrogênio. Aí estabeleceu-se que o potencial padrão de redução do H+, tá? Ele é de 0 volts. Então, só para a gente fechar essa parte, aí dá para a gente estabelecer também, dá para a gente medir, Zé, esse potencial. Dá. Você vai ver que dá. Isso aqui é bem fácil. Olha só. Então, vou detalhando mais, para você não ficar com dúvida, tá? Então, aqui você vai ter o potencial. E agora? Potencial padrão de um eletrodo. E aí, como é que a gente enxerga essa condição? Como é que é feito isso? Dá para a gente fazer, agora, mensurar através de um voltímetro? O voltímetro ele ajuda em alguma coisa? Vou colocar assim, então, ó, para a determinação dos potenciais de cada espécie química, isso aqui, às vezes, a gente fica falando lá, tabela de potencial padrão, o cara não sabe o que é isso, então você tem que dar uma explicadinha de vez em quando, né? Pela tabela de potencial padrão de óxido, redução, etc. Mas não adianta, o cara não sabe, tem que entender o básico primeiro, para depois evoluir para situações mais complexas. Por isso que muita gente assim, tem dificuldade de entender eletroquímica. Para a determinação dos potenciais de cada espécie química, é feita a interligação, vamos chamar assim, ó. Olha só, a interligação do eletrodo em questão ao de hidrogênio. Tá? Então, relaciona-se aquilo que foi obtido para o hidrogênio. E, em seguida, que efeitos realiza-se a medição ou aferição do potencial no voltímetro. Vocês viram lá com o ERIC, que é o aparelho que mede a tensão elétrica, tá? Vamos pegar um desenho aqui, só para você ver, para ficar claro o que eu estou falando. Ixi, acho que esse desenho aqui vai ficar legal. Só arrumar aqui. Isso, tá vendo aqui? Olha só quem tá fazendo aí, ó. Legal esses desenhos aqui, tá ficando legal. Se tiver alguma dificuldade depois, vocês me avisam, mas eu acho que não. Acho que se você... Dá até para você imprimir, né? Tá num documento Word, dá para você imprimir tranquilamente aqui que você não vai ter problema. Tá vendo que você vai ligar aqui, ó, um voltímetro para você
aferir o potencial padrão que você quer determinar em função daquele que é o anodo e daquele que é o cátodo. Aqui ele está trabalhando, ó, não está trabalhando com o cobre, aqui está trabalhando com a platina e o zinco, tá vendo? E aqui ele está aferindo aqui no voltímetro qual a capacidade aqui de doação a partir da ponte salina, né, que faz a interligação dos dois eletrodos, qual que é a capacidade de receber e de perder que nós temos aqui para determinar que aqui ocorre redução e aqui ocorre oxidação, tá? Aí você vai medir com o voltímetro para estabelecer a aferição, que vai determinar o número que você vai receber lá na tabela de potencial padrão, tá? Então, vamos colocar assim. Vamos colocar aqui só para a gente fechar essa parte aqui, ó. Tabela que a gente vai ver em seguida. Então, na tabela de potencial padrão, vou colocar assim, ó. Na tabela potencial padrão, tá? Em que se encontram, pelo menos os mais que a gente usa mais, tá? Que se encontram os principais que se encontram os principais, vamos colocar assim, ó, potenciais de redução, tá? Percebe-se que a redução do H+, percebe-se que a redução do H+ está... Vou colocar a tabela depois, aí vocês vão entender melhor essa tabela. Porque para a prova vocês precisarão entender essa tabela, tá? Estará em destaque. Visto que ele foi internacionalmente estabelecido como um referencial para as demais espécies. Químicas. Tá? Então, sendo assim, como potencial de redução do H+, então, como o potencial de redução do H+ é igual a zero, o que vai acontecer? As espécies químicas, de uma forma geral, tá? Com potenciais positivos. Não me esqueçam disso, tá? Positivos. Tem potenciais de redução. Tem os potenciais de redução maiores que o hidrogênio, que o próton hidrogênio, que o H+. Tá? E, obviamente, e as que apresentam potenciais de redução negativos, tá?
Isso significa que esses potenciais de redução são menores que o do hidrogênio. Os potenciais de redução são menores que o H+. Tá? O H+ aqui que a gente está falando, H+ aquoso. Vou só colocar uma observaçãozinha aqui final, para a gente aqui estabelecer aqui o fechamento aí, para você não esquecer. Vou mudar de cor aqui. Vamos lá. Não esqueçam disso. Não acabei essa aula ainda não, viu? Essa aula aqui ela vai ser um pouquinho grande. A gente vai seguir essa aula, a gente vai seguir isomeria e vai seguir essa aula, tá? A gente vai fazer exercício sobre essa aula. Pode ficar sossegado. Vou passar alguns exercícios para vocês já ir tentando fazer em casa. Ó, quanto mais positivo, não deixe depois de reler toda essa matéria que eu passei para vocês hoje, tá? Quanto mais positivo for o potencial padrão de uma espécie química, tá? Olha só, maior será a sua tendência de sofrer redução. Óbvio, né? Que é o cobre que está lá em cima, etc. tal. De sofrer redução. Ou seja, sofrer redução de receber elétrons. Então, se ele recebe elétrons, ele diminui o NOx. Ele reduz o NOx, tá? Por causa disso, essa grandeza também é conhecida como potencial padrão de redução. Tá? Então, você vai ter aí o seu potencial padrão de redução. Deixa eu salvar aqui. Aí você vai ter a tabela. Essa tabela é grande, tá? Eu não sei se eu vou conseguir passar. Deixa eu ver se eu conseguir aqui já. Já vou passar essa tabela para vocês aí, para você enxergando já o que interessa para a gente a princípio aí de redução. Vou passar primeiro potencial padrão de redução. Deixa eu ver se eu consigo aqui, mas ela é bem grande. Ó, a gente pode reduzir ela aqui, né? Para a gente fechar essa aula, ver se eu consigo estabelecer a tabelinha aqui. Isso vai ser difícil. A tabela é grande. Mas na outra aula eu consigo para vocês. Deixa eu só ver se eu copiar ela na forma pequena, se dá certo. Peraí. Tá acabando já. Acho que não vai ficar legal. Vai dar baixa resolução. Peraí. Deixa eu ver se ela vai aparecer aqui. Tá vendo? Ela até aparece, mas a resolução não está prestando. Se você aumentar aí, ó, melhora a resolução, dá para você enxergar assim.
Mas vamos parar aqui. Também você não precisa decorar a tabela. Veja se eu consigo uma tabela com a melhor aqui na internet, com a melhor resolução, só para você entender aqui o que eu estou falando, tá? Vamos parar por aqui, então. Deixa eu só aqui salvar para vocês aqui. Vamos colocar aqui como eletroquímica, então, né? Introdução à eletroquímica. Ah, Zé, mas você passou bastante teoria hoje. Sim, mas é necessário. Você sabe que é necessário, tá? Essas teorias aqui têm que estar presentes, não tem como você fugir dessas teorias. Então, você precisa saber isso. É meio chato, né, Zé? Então pode ser até meio chato, mas não tem outra forma de você aprender se a gente não usar essa metodologia de teoria aqui também, tá? Eu vou passar para vocês aí no WhatsApp essa parte que eu salvei aqui, para vocês estudarem mais depois, beleza? Vou interromper aqui a gravação.